Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do IFCast Calama, Informar para Transformar. Nesse exato momento está ocorrendo a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Inclusive, se vocês estiverem vendo aqui, alguém passando aqui por fora, é porque está acontecendo nesse momento mesmo e alguns projetos estão sendo apresentados. E durante o dia todo nós iremos entrevistar representantes de projetos que vão estar sendo expostos aqui durante a semana. E para quem não sabe, a SNCT é o maior evento de divulgação científica do Brasil e ele tem o objetivo de mobilizar a população, em especial crianças e jovens como nós, em torno de temas e atividades de ciência e tecnologia, incluir essas pessoas, esse público nesse mundo, incentivando mesmo, quem sabe, eles a criarem iniciativas ou projetos que possam transformar a sociedade. Venham conosco e acompanhem as novidades deste evento. Roda a vinheta. Nós temos a honra de receber Débora e Sofia, que elas estão representando aqui o projeto Acerola Vita. Meninas, eu vou pedir que vocês se apresentem, falem nome, curso e um pouquinho do projeto de vocês. Eu sou a Sofia Nunes, a acadêmica do 4º período de Engenharia Química, e eu sou supervisora do projeto Acerola Vita. Meu nome é Débora Ripardo e eu sou do 2º ano A de Química e eu tenho 16 anos. Bom, Débora, eu fiquei sabendo que ano passado, você foi campeã de um programa sobre For Tomorrow, é isso mesmo? Isso foi uma experiência muito incrível, não falo só por mim, mas pela minha equipe toda, que a gente aprendeu trabalhar em equipe, resiliência, que o esforço realmente vale a pena e eu acho que é uma experiência que vai ficar guardada nas nossas mentes pro resto da vida. Com certeza. Dá um resuminho pra gente aí do que é o projeto Acerola Vita. Então, o projeto desse ano é o desenvolvimento de fitocosméticos sólidos a partir da acerola. A acerola era uma fruta muito conhecida aqui na nossa região, de fácil adaptação, então a sua produção em larga escala é muito fácil, muito comum, e ela é muito rica em nutrientes, vitamina C, que são componentes muito importantes quando a gente fala de produtos cosméticos. Que ela ajuda no processo de rejuvenescimento da pele, evita doenças relacionadas a radicais livres. Então, é muito legal nesse contexto de produtos cosméticos. E aí, a gente faz eles sólidos, por causa de toda essa mudança da indústria cosmética, da questão da sustentabilidade, economia, além dessa mudança dos consumidores de quererem produtos que sejam mais ambientalmente corretos, com a linha do vegano, do natural e do orgânico. E quem foi que idealizou essa ideia? Foram vocês mesmos? Então, a ideia parte do nosso laboratório, que a gente trabalha no Centro de Pesquisas da Química, e a gente trabalha com produtos naturais, então a gente está sempre buscando desenvolver projetos nessa linha. Interessante. E vocês vão apresentar esse projeto na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? É a primeira vez que esse projeto vai ser apresentado? Isso, ele começou a ser desenvolvido há aproximadamente um mês, mais ou menos, e agora as meninas vão apresentar ele amanhã. E quais são as expectativas para apresentar esse projeto, Débora? Bom, é um projeto, como ela disse, recente, mas que ao longo da produção a gente vai pegando gosto, vai entrando ali nos conhecimentos. Então são boas expectativas, porque cada apresentação vai nos trazendo cada vez mais conhecimentos, porque a gente tem toda uma preparação antes, tem que estudar, tem que se aprofundar. Então são novas áreas que muitas vezes a gente não tem um conhecimento, que a gente vai se aprofundando e a gente vai pegando gosto, digamos assim. Então são as melhores expectativas, digamos assim. Vocês pretendem levar esse projeto a alguma competição de nível nacional? Acho que, por enquanto, a gente ainda não tem nenhum planejamento para competições, talvez para eventos científicos, Primeiro agora na CNCT, que foi o nosso evento de todo o ano. Mas a gente talvez continue com o desenvolvimento do projeto, e leve para outros congressos científicos. Por exemplo, esse ano a gente teve o CONEP, então procurar eventos semelhantes para que a gente possa divulgar esse trabalho que está sendo desenvolvido. Assim, para vocês, qual é a contribuição desse projeto para a instituição? Bom, o nosso projeto ele visa o tripé da sustentabilidade, que é a questão de ajudar a
a sociedade, o meio ambiente e a questão da economia também. Porque, como a Sofia falou no começo, a gente utiliza a acerola, que apesar de não ser uma fruta nativa aqui da nossa região, ela é muito produzida. Então, quando a gente pensa na acerola, às vezes a gente pensa muito na questão alimentícia. Mas aí a gente tentou ver um outro lado para a acerola, que foi a questão dos cosméticos, né? Sendo eles sólidos, que são até mais sustentáveis. E aí, pensando nos agricultores, eles terão novas possibilidades, né? Porque se a gente aumenta essa produção de acerola, isso beneficia eles. Então, acaba estimulando a bioeconomia da nossa região. E quando a gente leva um projeto assim, feito por estudantes, né? A maioria mulheres, a gente está levando não só, quando a gente sobe lá para representar numa feira científica, numa viagem, numa apresentação de banner, numa semana dessa de ciência e tecnologia que está acontecendo, a gente não está representando apenas a gente não está representando apenas o nosso projeto, a gente está representando a instituição, porque a instituição, ela trabalha em prol da gente, do conhecimento, ela investe na gente. Então, quando ela está investindo na gente, ela quer que tenha resultados. E esses resultados a gente está mostrando que a gente está numa instituição que não tem só nome, mas que também tem resultados. Sobre os cosméticos, assim, são cosméticos sólidos. Quais são os exemplos de cosméticos que vocês vão produzir? Então, a gente fez vários, né? Mas os que a gente pode falar agora, por enquanto. A gente fez condicionador, sabonete, perfume, lip balm e por assim. De perfume? Perfume. Mas o cheiro de acerola? Não, então, a acerola não tem um cheiro tão agradável, assim, na questão do odor, né? Sim. Ela é um cheiro mais forte, mas não tão acentuado. Então, a gente utiliza também de fragrâncias, essências naturais. Porque o que importa pra gente é as propriedades da acerola, né? Ser antioxidante, ajudar na questão de prevenir o envelhecimento precoce, a vitamina C, que ela é muito rica. Bacana, que eu tava pensando assim, uma coisa de acerola mesmo, mas interessante. E assim, em relação à ciência, qual é a contribuição do projeto de vocês para a ciência e para o mercado de trabalho, que daqui a alguns tempos a gente vai estar ingressando? Acredito que você já esteja nesse mundo já, então qual é essa contribuição? Então, eu acho que, primeiro de tudo, mostrar inovação, né? Pegar coisas que a gente já tem, que já são feitas de um certo modo e adaptar para que eles sejam mais sustentáveis, funcionem melhor, sejam mais eficientes, no caso, né? Então, a gente transforma não só esse processo, mas também como ele acontece na nossa comunidade, ajudando no meio ambiente, socialmente e economicamente também para a nossa região. E pensando assim no mercado de trabalho, aqui no IFRA a gente tem muita questão de apresentar banner, apresentar projetos, né? A CNCT é um exemplo disso. Então, no mercado de trabalho isso é muito cobrado, né? Aprender a trabalhar em equipe, aprender a questão da resiliência, aprender a questão também de lidar com opiniões diferentes. Então, tudo isso, toda essa rotina nossa, né, integral, as atividades, elas vão acostumando a gente, amadurecendo de alguma forma para ingressar no mercado de trabalho e ajuda a gente, né, o técnico em si, em química, informática, eletrotécnica, enfim, eles já vão nos dando um leque de oportunidades, né, nos direcionando para o que a gente quer seguir futuramente. A participação desse projeto faz com que a gente desenvolva habilidades que são propícias para o trabalho, né? Principalmente projetos assim, de iniciação científica, ensino e extensão, são muito importantes para a gente, né? Que normalmente a gente está acostumado com um ambiente só da sala de aula e quando a gente vai para projetos nessa dimensão a gente aprende não só coisas relacionadas ao nosso curso, mas desenvolve muitas outras habilidades também. Então é isso, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. Gente, que agradeço. Eu gostei muito do projeto, fiquei muito interessada. Espero que dê tudo certo para vocês e que consigam desenvolver melhor o projeto e afins. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Lembre-se de nos seguir no Instagram e no YouTube. E vem pro IFRA. Tchau!